Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais uma reflexão e, como os irmãos sabem, eu tenho uma doença crônica, não é? É uma doença silenciosa, mas é uma doença muito perigosa, é a diabetes. E eu gostaria de apresentar para os irmãos um pouco dos remédios que eu tomo, tá certo? Então vou estar mostrando aqui para os irmãos agora. Olha só, de manhã, logo cedo, eu tomo esse remédio aqui, que é o Glimepirida, 4 miligramas. Tá aqui. Aí depois, irmãos, após as refeições, a refeição do meio-dia e a refeição da noite, eu tomo esse outro aqui. Tomo também essa vitamina aqui, por conta da diabetes, eu tenho uma dificuldade de absorver essa vitamina, que é a B12. E aí, meus irmãos, quando a gente pensa, não é, que já está bem medicado, de repente vem outras enfermidades, como essa tal agora de Covid-19. Só a graça. E aí nós temos que passar também a usar isso aqui, a máscara, não é, como os irmãos conhecem, quando vamos sair para qualquer lugar. Temos que passar a usar isso aqui também, a luva, não é, para nos proteger. Temos que usar também isso aqui. Ninguém sai mais de casa sem ele, né? Eu nunca vi algo que agora seja tão importante como o álcool 70, não é? Nós estamos precisando para fazer a desinfecção das mãos. Mas, irmãos, eu comecei a refletir sobre tudo isso hoje. E eu comecei a pensar no seguinte: existe uma doença muito mais terrível do que qualquer outra doença que possa existir sobre a face da terra. E é o pecado. Essa terrível enfermidade que assola a vida de todas as pessoas. Porque o pecado destrói o próprio indivíduo. O pecado enferma a nossa carne. O pecado, ele vai destruindo tudo que está à sua frente. Não somente a vida daqueles que pecam é destruída, como também a vida das outras pessoas que estão ao redor. Imaginem, por exemplo, quantos casamentos não estão sendo destruídos por conta do pecado. Imaginem, por exemplo, quantos relacionamentos de pais com filhos estão sendo destruídos por conta do pecado. Quantas pessoas estão deixando de viver em comunhão na igreja com seus irmãos por conta do pecado. O pecado é devastador. Aonde ele passa, ele sai destruindo tudo, fazendo com que as pessoas estejam numa situação de morte espiritual. Mas aí, irmãos, eu comecei a refletir que Deus providenciou também um remédio maravilhoso para o pecado. E esse remédio nós o encontramos em seu Filho Jesus Cristo. E eu quero compartilhar para os irmãos dois versículos que nós encontramos na palavra de Deus. O primeiro versículo está no livro de Jeremias, capítulo 13, verso 22, que nos diz assim: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Deus está dizendo aqui: olha, eu tenho uma cura para o pecado de vocês, porque o pecado é rebelião, o pecado é desobedecer a Deus, é se rebelar contra Deus e a sua vontade, contra a sua palavra. E Deus está dizendo: eu tenho uma cura para isso. Venham até mim, eu tenho a cura. E a cura de Deus para o pecado, para essa enfermidade tão terrível que assola as nossas vidas, é Jesus Cristo, seu Filho. Mas aí eu tenho um outro versículo que eu quero compartilhar com os irmãos, porque esse versículo que eu acabei de compartilhar é um convite de Deus. Venham vocês, venham até mim, eu tenho esse remédio para essa enfermidade tão terrível que faz com que vocês sofram. Porque muitas vezes, quando o pecado está no início, ele é prazeroso, ele é gostoso, mas ele vai devastar a vida daqueles que estão se entregando ao pecado. E aí, depois de fazer esse convite maravilhoso, é a nossa vez agora de chegarmos diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, cura-me, Senhor. E nós encontramos também no livro de Jeremias, capítulo 17 e o verso 14, que nos diz assim: cura-me, ó Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Vamos aceitar esse convite maravilhoso de Deus. Deus tem o remédio que nós tanto precisamos. E aí eu vi, irmãos, que essas enfermidades aí, diabetes, Covid-19, tudo isso é fichinha comparado com essa enfermidade tão terrível que assola a humanidade, que é o pecado.
Então vamos nos colocar diante do Senhor e vamos dizer assim para o Senhor: Senhor, me cura. Eu aceito, ó Pai, esta cura vinda de Ti em Teu Filho Jesus Cristo. Faça isso você também. Coloque-se diante de Deus. Aceite que você está enfermo pelo pecado. Aceite o remédio de Deus para a tua vida, para te tirar desta condição terrível. E aceite e busque a Deus realmente, porque Ele tem poder para tirar você, curar você completamente. E aí você vai perceber como é bom ser curado por Deus. Quando nós somos curados por Deus, essa enfermidade do pecado, ela não volta mais. Que o Senhor nos ajude a estar firmes, que Deus abençoe os irmãos e em outro momento nós estaremos juntos.